Vamos ler a palavra do Senhor, depois de um tempo de adoração ao nosso Deus. Vamos ler a palavra do nosso Deus. Feliz de ver aqui o William e a Fernanda, não é isso? Nossos membros lá de Bom Despacho, já estão tocando lá. Eu vi a Fernanda já na multimídia da PIB Bom Despacho, muito bem, isso aí. A PIB GV sendo uma ensinadora, né? Graças a Deus por isso. Eu queria convidar os irmãos, a mesmo assentados, a abrirem suas Bíblias na segunda carta do apóstolo Pedro, capítulo 3. Segunda de Pedro, capítulo 3. Vamos ler do versículo 1 até o versículo de número... Vamos ler até o 12, de 1 a 12. Ler a palavra de Deus é sempre bom, a gente lê a Bíblia, e quando lemos também uma parcela maior também, isso alegra o nosso coração. Você que está nos visitando, mais uma vez, muito obrigado. Você está de passagem aqui pela nossa cidade, por causa do feriado, sinta-se muito bem. Graças a Deus pela sua vida, e leva o nosso abraço para o seu pastor, para a sua igreja, com muita alegria. Segunda de Pedro, capítulo 3, de 1 a 12, quem encontrou, diga amém. A versão que eu tenho aqui para o pessoal da mídia, para eu não ler uma coisa que saiu outra lá, é a RA, Revista e Atualizada. Amados, esta é agora a segunda epístola que vos escrevo. Em ambas, procuro despertar com lembranças a vossa mente esclarecida, para que vos recordeis das palavras que anteriormente foram ditas pelos santos profetas, bem como do mandamento do Senhor e Salvador, ensinado pelos vossos apóstolos. Tendo em conta, antes de tudo, que nos últimos dias virão escarnecedores com seus escárnios, andando segundo as próprias paixões, e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Porque deliberadamente esquecem que, de longo tempo, houve céus, bem como terra, ao qual surgiu da água e através da água pela palavra de Deus, pelo qual veio a perecer o mundo daquele tempo, afogado em água. Ora, os céus que agora existem e a terra, pela mesma palavra, têm sido entesourados ou guardados para o fogo, estando reservados para o dia do juízo e destruição dos ímpios. Há, todavia, uma coisa, amados, que não deveis esquecer, que para o Senhor, um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, Ele é longânimo, paciente para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Virá, entretanto, como um ladrão, o dia do Senhor, no qual os céus passarão com estrondo, e os elementos se desfarão abrasados. Também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Visto que todas essas coisas hão de ser assim desfeitas, deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade, esperando e apressando a vinda do dia de Deus, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos e os elementos abrasados derreterão. Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Que Deus abençoe a sua palavra. Senhor nosso Deus e Pai, nós te louvamos
louvamos, ó Deus, pelo teu cuidado. Te agradecemos, ó Deus, pela tua palavra lida, que ela possa cumprir o propósito para o qual o teu Santo Espírito a designou para esta noite. Que o mesmo Espírito que inspirou essa palavra bendita possa também agora trabalhar em nossos corações e nossas mentes e possam também, pela graça do Senhor Jesus, nos preparar, nos advertir, nos alertar, nos consolar e, sobretudo, Pai, que possamos aplicar essa palavra também à nossa vida e ao nosso coração. É assim que nós choramos, agradecidos no nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Graças a Deus. Temos vivido um tempo, como os irmãos e os amigos sabem, tempos de muitas crises, né? Crises várias, diversas. Há bem pouco tempo atrás, e a gente fica pensando como passamos por aquele tempo, né? Quando enfrentamos aí, por praticamente 2 anos, uma crise de saúde, né, mundial, a pandemia do coronavírus. Que tempos difíceis foram aqueles, especialmente aqueles primeiros meses, né? Me lembro do primeiro domingo em que eu tive que pregar aqui no auge da pandemia, não é? Eu morava aqui bem nessa mesma rua Afonso Pena, logo na frente, aos 2 quarteirões, e saí de casa para vir a pé, e Nadine estava hospitalizada, outras pessoas do louvor não podiam vir naquele dia, e eu atravessei essa rua e vi da esquina de 2 quarteirões para frente até aqui, sem encontrar uma pessoa sequer na rua. Parecia aqueles filmes de faroeste, que só dava aquele vento que a fumacinha levantava. Entrei e estávamos eu, meu filho João Paulo e minha filha Hélida Beatriz, que estavam operando a transmissão e o outro operando a câmera. E eu aqui nesse púlpito, pregando para bancos vazios, só imaginando como as pessoas do outro lado estariam recebendo, imaginando como aquela palavra chegava a cada coração. E, certamente, cada um de nós, na nossa área de atuação, teríamos também um testemunho parecido com esse, daquele tempo difícil em que ficamos em casa, as crianças tiveram que estudar também em casa, e passamos, não é, por aquele tempo de crise. Mas não era aquela a única crise. Outras crises vêm constantemente, não é? Das mais diversas ordens, né? Seja a crise econômica, a crise política, né? Que nosso país tem passado ultimamente. Parece que nunca acaba essa confusão política e nós, querendo ou não, ficamos envolvidos nisso tudo, e isso certamente não faz um bem para o nosso país e nem para a nossa saúde também não faz, seja de que lado a pessoa esteja, né? Não faz bem. E a gente fica pensando assim, diante de tantas crises, onde está Deus, né? Será como é que Deus ele se posiciona quando aqui na Terra nós estamos em crise, estamos caminhando de um lado para o outro, estamos enfrentando dificuldades, ou mesmo aquelas crises que nós enfrentamos no nosso particular, na nossa família, no nosso trabalho, enfim, na nossa vida. E a pergunta é, será que Deus se importa com isso? Será que é de crise em crise que vamos viver? Sai de uma, chega outra, e chega outra, como se nunca tivesse fim? Será que há uma esperança num tempo de crise? O apóstolo Pedro, quando escreve a sua carta, e esse é o mesmo Pedro, né, do Evangelho, aquele que negou a Jesus, aquele que andou sobre a água,
aquele que teve várias experiências com Cristo, é ele mesmo agora que escreve aqui essas duas cartas. Na primeira carta, o apóstolo ajuda os primeiros cristãos, essa carta deve ter sido escrita antes do ano 70 da nossa era. O pescador, isso transparece na sua maneira objetiva de escrever, não é? Até mesmo rude, ele alerta os cristãos para a perseguição que eles já estavam enfrentando por seguir a Cristo. Sim, porque nos primórdios do cristianismo, o evangelho era perseguido. Os cristãos eram levados às grandes arenas, especialmente no Império Romano, e principalmente na cidade de Roma, não é? Eram levados ao Coliseu e ali eram oferecidos às feras, especialmente aos leões. Por isso o apóstolo Pedro, na primeira carta, ele vai alertar aos cristãos a respeito da perseguição, que eles ficassem firmes, porque aquele que é a pedra angular, ele coloca assim, o Senhor da igreja haveria de resgatar a sua igreja. Mas nessa carta, ele queria demonstrar também que por mais que parecesse para alguns que a vinda do Senhor Jesus Cristo, a sua segunda vinda, estivesse muito distante, estava já às portas. É interessante que as primeiras cartas escritas, e nas quartas-feiras nós temos feito estudos nas cartas aos Tessalonicenses, né? Quando o apóstolo Paulo também, ele está chamando a atenção dos primeiros cristãos para a iminente volta de Cristo. Porque o quadro é o seguinte: Jesus disse que voltaria, mas o tempo vai passando, os anos vão passando, aqueles que conviveram com Cristo iam morrendo, aqueles que conviveram com os apóstolos de Cristo iam morrendo, e a fé daqueles primeiros cristãos, ela ia enfraquecendo, porque eles perguntavam, mas cadê esse Cristo que falou que voltaria e que não volta nunca? Paulo faz esse alerta nas cartas aos Tessalonicenses, e Pedro, agora na segunda carta, ele está também fazendo esse alerta. Chama a atenção dos irmãos, por exemplo, para o versículo 9 desse capítulo 3 que lemos. Se você fechou sua Bíblia, eu pedi que você abrisse para que nós pudéssemos conferir, né? Ele diz, o Senhor não retarda a sua promessa, embora alguns a julga tardia. O Senhor não retarda a sua promessa. O que o apóstolo Pedro está dizendo é o seguinte: embora pareça que Jesus esteja demorando, ele não está. Há um propósito nessa demora. Mas, por outro lado, ele também faz questão de apresentar que a crise, tanto da sua época, quanto da nossa, quanto de todas as épocas, é a mesma. A crise não é política, a crise não é econômica, a crise não é na área da saúde, a crise não é nenhuma dessas ordens. O mundo vive desde sempre, e agora talvez nos nossos dias ainda mais acentuadamente, o mundo vive uma crise. E essa crise é uma crise de fé. A crise é uma crise de fé. Porque aqueles que têm fé em Deus, eles confiam no Senhor e sabem que o Senhor é de fato aquele que nos dá alento, aquele que por meio do seu Santo Espírito é o selo que está em nós, que nos garante uma vida vindoura e nos garante também a vitória sobre as diversas crises. A pergunta que eles faziam, já na época do apóstolo Pedro, ainda fazem hoje, registrada aí no versículo 4 desse capítulo 3, o apóstolo Pedro diz assim, e dizendo,
Onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como estão desde o princípio. Onde está a promessa da sua vinda? E por que as pessoas faziam essa pergunta e ainda fazem ainda hoje? A ponto de muitos cristãos viverem nesse mundo como se o Senhor não estivesse já às portas chegando. Talvez essa crise, ela é causada por causa dos falsos profetas e por causa da apostasia. Se não, vejamos o que diz o capítulo 2, volta uma página da sua Bíblia para o capítulo 2, 2 de Pedro, capítulo 2, os versículos 1 a 3, diz assim, se quiser colocar também aí na tela, pode colocar, 2 de Pedro 1 a 3. Assim como no meio do povo surgiram falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras, até o ponto de renegarem o soberano Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. E muitos seguirão as suas práticas libertinas, e por causa deles será infamado o caminho da verdade. E também, movidos por avareza, farão comércio de vós, com palavras fictícias. Para eles o juízo lavrado a longo tempo não tarda, e a sua destruição não dorme. Veja bem como o escritor sagrado, ele está dizendo que a fé tem falhado a muitos desde aquela época e até os nossos dias por causa dos falsos profetas. Daqueles que de Bíblia impunham, ou aqueles que escondidos atrás de um nome de igreja, eles estão difamando o Evangelho de Jesus. O apóstolo Pedro, aqui nesses versículos do capítulo 2, versículos 1, 2 e 3, eu estou repetindo, que é para ver se aparece ali para os irmãos acompanharem, por favor. Ele está dizendo exatamente esses tipos de falsos mestres que aparecem. Ali está agora, não é? Os quais introduzirão dissimuladamente heresias. Ele está chamando a atenção para o herege. O que é uma heresia? É algo que muitas vezes baseado na Escritura, entre aspas, baseado, porque tem uma ponta de verdade na Escritura Sagrada, mas o seu ensino é completamente distante do que aquilo que a palavra de Deus diz. E parece que hoje, com o advento da internet, o que tem de hereges, falsos mestres, usando as redes sociais para realmente apanhar os incautos, aqueles que não gostam de ler Bíblia, aqueles que não amam a escola bíblica dominical, aqueles que não têm um costume de um estudo acurado da palavra de Deus e que vão atrás desses pastores de internet bebendo de uma fonte que traz águas que são salobras, que não são verdadeiras, mas que atendem aparentemente a necessidade de quem as ouve. Um tipo de cristianismo hoje daqueles que parecem ter cócegas no ouvido para ouvir aquilo que lhe apraz. E aos montes nós temos hoje aí pela internet. Pedro está falando também contra os charlatães, no versículo 2, aí desse mesmo capítulo 2, e muitos seguirão as suas práticas libertinas, e por causa deles será infamado. Sabe o que é infamado? É como se algo fosse deturpado, corrompido. E muitos não creem no caminho da verdade, quando ouvem a verdade, porque já ouviram tanta mentira que o ouvido já não quer ouvir mais. Charlatães são aqueles que, de alguma maneira, tentam também vender a fé, como aparece no versículo 3 do capítulo 2. E também, movidos por avareza, farão comércio de vós. Movidos por avareza, farão comércio de vós, com palavras fictícias.
Para eles, o juízo lavrado a longo tempo não tarda, e a sua destruição também não dorme. São os muitos profetas que aparecem, que são anunciados de quando em quando, até mesmo aqui em nossa cidade, como aquele que vai resolver o problema de todo mundo. Abusadores que de quando em quando aparecem na mídia, que usam ou se escondem atrás da religião para angariarem favores, sejam eles políticos, sejam eles financeiros ou econômicos, sejam eles de poder, sejam favores até mesmo morais e sexuais. Aqueles que entram nas igrejas e que as dividem, como se o nosso Deus fosse um Deus que tivesse amor ou que se apegasse à divisão de igrejas e se alegrassem com aqueles que, infiltrando no meio de uma igreja, muitas vezes se colocam contra aquela liderança, racham no meio e ficam grupos daqui para lá. E como temos assistido isso, inclusive em nossa cidade, nos últimos anos, em vários grupos. Aqueles que entendem que para alcançar alguma coisa devem bajular e não pregar o evangelho do reino de Deus, pensam que devem fazer concessões para terem seguidores, para ganhar likes e até mesmo contribuições. Esses falsos profetas, que já na época do apóstolo Pedro e ainda nos nossos dias, têm aos montes pululado a nossa sociedade. Portanto, no dizer do apóstolo Pedro, e nós precisamos estar muito atentos a isso. Os inimigos da igreja, diferente do que alguns pensam hoje, não são os homossexuais, não são as prostitutas, não são os políticos, não são os puladores de carnaval, mas talvez os grandes inimigos da igreja são aqueles que, travestidos de pastores e mestres, pregam o evangelho da mentira, porque esses deveriam ensinar a verdade e o fazem, e negociam, e pecam, mesmo sabendo que estão no caminho errado. Os outros talvez não saibam e precisam de arrependimento. Mas esses que têm conhecimento da palavra de Deus, colocam sobre os ombros dos outros, como disse Jesus a respeito dos fariseus, pesos tão grandes que nem eles mesmos querem carregar. A crise da fé muitas vezes era causada em nossos dias pela apostasia. E o que é apostasia? Apostasia é quando alguém se afasta do evangelho. Mas ele não afasta só a si do evangelho, mas leva outros com ele. Leva outros com ele. Aqueles que deixam a Cristo e retornam ao mundo. No capítulo 2, ainda no versículo 19, o apóstolo Pedro vai dizer que esses se tornam escravos da própria corrupção. Aqueles que apostatam da fé, o apóstolo Pedro, no versículo 22 do capítulo 2, se tiver como colocar aí na tela também, vou agradecer. Ele diz que essas pessoas são como o cão que volta ao seu próprio vômito e como a porca que lavada volta a revolver-se no lamaçal. Que figura forte, que figura tremenda. Aquele que já foi iluminado pelo Evangelho de Jesus Cristo, aquele que conheceu, como diz o escritor aos Hebreus, que já esteve nessa atmosfera do amor de Deus, que canta aqui em nossos cultos, levanta suas mãos, ou seja, experimenta um pouco dessa atmosfera de Deus, mas não se entrega completamente e volta, como a porca volta para o lamaçal, ou como o cão, que depois de vomitar, come de novo aquilo que vomitou. Aqueles que deixam a Cristo e retornam ao mundo, e que mesmo assim muitas vezes querem ou creem que fazem parte da Igreja de Cristo. Visitando essa semana o Léo e a Stephanie, parece que eu os vi aqui hoje, não? O bebezinho, a Helena.
Helena já está desse tamanho, mais ou menos, a Helena, viu? Também filha do Léo e da nossa amiga Steph. E o Léo trabalha, não é, com pessoas que estão presas, agente, como chama? Penitenciário, agente penitenciário. E eu perguntei a ele, conversando sobre o trabalho dele, eu sou muito curioso, eu fico perguntando tudo os outros. Aí eu perguntei como é que era, né? Qual que era a religião? As pessoas eram religiosas, tinha algum trabalho evangelístico? Eles têm e são muito respeitados. Mas ele me deu um dado, irmãos, que eu fiquei boquiaberto. Ele disse, pastor, grande maioria daqueles que vão presos pelos mais diversos crimes, quando preenche a ficha, segundo ele lá na ficha, tem religião. Não sei para que eles querem saber religião, mas tem lá. Sabe que grande parte daqueles que cometeram crimes, foram presos, alguns ainda não julgados, mas vão para um regime de detenção, eles se declaram evangélicos. E são duas coisas que não combinam, concordam? Mas não estou me referindo ao evangélico no sentido de ser membro de uma determinada igreja evangélica, que isso não faz diferença nenhuma. Mas a própria palavra evangelho, ela quer dizer boa notícia. Ela quer dizer coisa nova. Ela quer dizer vida nova. E aquelas pessoas, mesmo cometendo crimes, elas ainda se declaram evangélicas. Mas que evangelho é esse que nos transforma? Que evangelho é esse que não muda a sociedade? Essa crise da fé, tanto daquela época quanto de hoje, ela é causada também pelo ateísmo, pelo agnosticismo. O ateísmo, os irmãos sabem, a pessoa que não, o ateu é o que não crê em Deus. Na verdade, ele não crê que Deus existe. Agora tem um agnóstico. O agnóstico é mais chique. Ele diz assim, não, pode ser que exista um Deus, mas não estou preocupado com isso também. Porque não é possível provar que ele existe, então. Se ele existe, deixa ele na existência dele lá, eu fico aqui na minha vida e vou tocando meu barco, né? Mas é interessante, há um pesquisador chamado Adalto Lourenço, que eu gosto muito de ler, e ele é um cientista criacionista. Criacionista. Porque, irmãos, e principalmente aí os meninos que estão no ensino médio e na faculdade, a teoria da evolução, do Big Bang, etc., é uma teoria. É uma teoria. Assim como o criacionismo é uma teoria. Você precisa ter fé para acreditar em qualquer das duas. Porque, aliás, como disse Ariano Suassuna, né, numa das suas palestras, ele disse que precisa ter mais fé para crer, palavras dele, né? Que o homem veio do macaco do que Deus criou um homem e uma mulher. Mas se você quer crer que uma poeira cósmica ou algo do tipo deu origem a esse mundo da maneira como ele está, sem uma inteligência por trás, ok, você pode crer. Mas quando você olha o macrocosmos, ou seja, os planetas, as diversas galáxias, e olha para o microcosmos, ou seja, os vírus, a ameba e etc., você vê que esse mundo, muito embora ele esteja em desarmonia por causa do pecado, mas há uma harmonia que permite, por exemplo, a vida humana e dos animais. O Adalto Lourenço, numa entrevista recente a uma emissora de televisão, ele diz que Deus colocou o DNA dele em todas as coisas. Assim como um pintor, ele pinta um quadro, depois assina, ele diz, Deus também assinou a sua criação.
E ele cita um dado interessante, curioso, que vale a pena a gente buscar. Ele vai dizer, então, que Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo, então ele é triuno, não é isso? Ele cria também uma matéria, né, um espaço que também é trina ou triuna. Aí ele cita, por exemplo, as modalidades do tempo. Quais são? Esquecer da escola? O tempo? Vou ajudar. Presente e futuro. Ele cita, por exemplo, o estado da matéria, né? Que é o quê? Sólido, líquido e gasoso. Ele cita, por exemplo, também a matéria enquanto o seu espaço, né? Altura, largura, profundidade. A base da matéria são os átomos. Ele vai citar. Essa eu tenho que colar porque eu nunca fui bom disso aqui não. Prótons, nêutrons e elétrons. Não é? A música, a área da Nadine. Aí a Nadine vai ter que explicar. Não era bem isso, não, mas tudo bem. Que aprendeu muita coisa. É para meros mortais como nós aqui. Melodia, harmonia e ritmo. Volta lá para você reciclar, que você não está sabendo direito. Brincadeira, Nadine. Melodia, harmonia e ritmo. E o ser humano? Corpo. Dá até medo, não dá? Depois eu quero pesquisar isso mais. Ele diz, então, é como se o próprio Deus imprimisse na criação o seu DNA. Desse a assinatura. Porque, irmãos, para crer em Deus não é preciso de Bíblia. Aliás, os primeiros que creram não tinham Bíblia para crer. A Bíblia é um privilégio que nós temos hoje, como cristãos. Se você tem a Bíblia, deixa eu ver quem tem a Bíblia. Deixa eu ver quem tem a Bíblia. É a Bíblia mesmo, não é celular, não. Bíblia, B-I-B-L-A, aquela musiquinha antiga. Não, celular, aí, uma lindinha, a Bíblia, olha só que beleza a Bíblia. Até o Marcelo está trazendo a Bíblia para a igreja. Que beleza. É isso? Quem não tem, por favor, não se sinta constrangido. Não, a que está no seu celular também é Bíblia, de Deus, glória a Deus, aleluia. Mas, irmãos, para esse livro ter chegado até nós, é um milagre. Você sabia que você está com um milagre na mão? Um milagre. Nós somos a geração mais privilegiada em relação à Bíblia. Até porque temos o nosso celular e podemos acessar qualquer versão da Bíblia. Qualquer. Não é? Isso é um milagre. Porque esse livro foi o livro mais perseguido em todo o mundo. Mas ele traz aqui a revelação de Deus que não nos deixa sem entender o que acontecerá no futuro. E nos deixa entender que existe uma crise, sim. Há uma crise. E crise sobre crise. Mas nós temos, para além dessa crise, um Deus que se revela na Escritura e que nos mostra cada coisa que há de acontecer. Mas uma segunda coisa importante que precisamos entender é que a crise atual, e quando eu digo atual, ela é atual desde sempre. A segunda coisa que nós precisamos entender é que a crise atual ela é causada pelas consequências do pecado. A Bíblia diz, no relato do Gênesis, quando fala sobre o pecado, que até a natureza produziu abrolhos ou espinhos por causa do pecado humano. Algumas pessoas, quando eu saio daqui, alguém fala, você está morando em Valadares? Que bênção. Estou, glória a Deus. E você está adaptando lá? Estou demais. Eu vou lá. Eu falo, pode ir. Não precisa levar brusinha de frio, não. Irmão, mas deixa eu dizer uma coisa aqui. O calor para mim está de boa. Né? Tem ar-condicionado para todo lado, glória a Deus. Mas tem um negócio que me incomoda muito, desde sempre. Não é só aqui que tem, não. Um bichinho desse tamanhozinho, irmão. Você também tirou um bichinho desse tamanhozinho de você outro dia, né?
Já está aqui, né? Feliz, né? Pedra no rim. Então você deu a luz antes da sua mulher? Mais ou menos, né? Que bênção. Oramos por você, tá, irmão? Glória a Deus. Mas é outro bichinho que eu estou falando, não é esse, não. Irmão, aquele pernilongo, aquele bicho me pica assim, que sobe um... Vamos fazer um negócio político. O político que acabar com o pernilongo, nós vamos votar nele? Vamos fazer isso? Vamos. Tudo bem que o pernilongo foi Deus que criou. Que o Noé tinha que ter levado esse bicho na arca. Chega no céu, eu vou perguntar. Não é? Mas toda vez que um pernilongo me pica, e eu tenho alergia mesmo, eu lembro do Adão. Porque até isso foi causa, consequência do pecado dele. Nem pernilongo ia ter, ou então os pernilongos iam ser tudo do bem, só dando beijinho na gente. É isso. Você pensar que a natureza toda, ela foi também atingida pelo pecado humano. Paulo escreve isso quando escreve a carta aos Romanos, capítulo 8, 22, ele diz: sabemos que toda a natureza criada geme até agora em dores de parto. O que nós precisamos entender, irmãos, que toda crise, seja ela de que ordem for, ela tem como causa o pecado humano. E é por isso que eu gosto da palavra de Deus. Porque se fosse um livro escrito pelo ser humano, e sobretudo por um brasileiro, o versículo diz assim: o salário do pecado é a morte. Ele jamais teria sido escrito. Só poderia escrever isso alguém que realmente não fosse humano, porque qualquer um de nós daríamos um outro jeitinho, assim como alguns e algumas religiões têm dado algum jeitinho, uma segunda oportunidade para depois dessa vida. Não. A crise atual é causada pelo pecado. Seja a crise hídrica, a crise agora das queimadas no mundo todo, né? Como é que o homem do jornal lá tinha que abrir o jornal? Boa noite. O pecado causou mais queimada na Amazônia. É assim que tinha que falar. Boa noite. O pecado causou mais aquecimento global. Boa noite. O pecado fez com que o El Ninho e Laninha, não é assim que chama aquele povo lá do mar lá que faz aquele furacão, viesse avacalhar a nossa vida aqui e fazer o Rio Doce subir e inundar a nossa parada toda aqui. Porque tudo isso, até mesmo as transformações na natureza, elas são causadas também pelo pecado humano, toda crise. E trouxe também crise nas relações. Quando você tiver um problema também de saúde, psíquico, saiba que foi o pecado que trouxe uma alienação espiritual para o ser humano. A Bíblia diz lá no Gênesis, né, que o homem foi separado, a relação do ser humano com Deus foi fragmentada por causa do pecado. A relação do homem com a sua esposa, com seus filhos também foi fragmentada. Uma alienação social. Uma alienação psíquica. Quando o homem peca, ele se esconde, não é isso? E Deus vai passeando pelo jardim e pergunta: Adão, onde está? Será que é porque Deus não sabia onde ele estava? Ou porque Deus queria que o próprio ser humano se situasse, porque ele mesmo sabia que estava completamente perdido. Ele mesmo se alienou de si. Uma alienação psicológica, poderíamos dizer. Ele esconde de Deus, mas na verdade ele está querendo se esconder de si próprio. Uma fragmentação na sua própria personalidade. Daquilo que ele foi criado, ele agora tem sobre si um sentimento de culpa terrível que vai acompanhar as gerações por toda a eternidade. Ou pelo menos enquanto vivermos aqui. Toda a crise, ela é consequência do nosso pecado. Então, ao invés de perguntarmos como as pessoas da época do apóstolo Pedro perguntavam: onde está a promessa da sua vinda?
Onde está a promessa da sua vinda? Onde Deus está que está vendo tudo isso acontecendo e não faz nada? É como se nós, seres humanos, tirássemos de nós a responsabilidade pelo pecado. Dizem que na época da Segunda Guerra Mundial, uma das perguntas que eram muito feitas, não era essa? Onde está Deus? Onde está Deus? E é interessante que logo depois da Segunda Guerra, não entre guerras, né? Depois da Primeira Guerra, 1918, depois da Segunda Guerra, até 1945, e é nesse período que surge, por exemplo, um movimento no meio cristão, que existe até hoje, né? Um movimento abençoado, podemos dizer assim, mas um movimento, um pentecostalismo ainda mais aguerrido. Como se dissesse, se o mal está tão presente no mundo, quase palpável, é preciso que a presença de Deus também esteja bem presente no mundo, através das curas, dos milagres e etc. O mal está presente, mas não podemos deixar de pensar que há uma causa para todas essas crises, e a causa é o pecado. Mas glória a Deus, e é por isso que eu gosto da palavra de Deus. Porque mesmo isso tem jeito. Olha aqui para mim. Deus tem jeito para tudo. Abra sua Bíblia agora, que eu sei que a maioria fechou, nesse mesmo capítulo 3 da segunda carta de Pedro. Eu quero chamar a atenção para o versículo 9. Eu queria que o pessoal da mídia colocasse para mim aí, nossos queridos irmãos que nos ajudam aí na mídia, estão sempre atentos aqui à mensagem. Olha, já apareceu lá, tá vendo? Aqui é igual online. Já botou, inclusive, a versão que eu estou usando aqui já. Viu, Nadine? Dá aumento para eles. Serviço. Não retarda o Senhor, ou seja, não atrasa Deus a sua promessa. Não é Deus que está atrasando a vinda de Jesus. Como alguns julgam, demorada. Eu ouço as pessoas dizendo, Jesus, volta logo. Agora Jesus tem que voltar. Sossega seu facho aí. Deus não está demorando a sua promessa. Olha o que a Bíblia diz. Ele é longânimo. Sabe o que é longânimo? Ele é paciente. A paciência dele é longa, é grande. Ele é longânimo para convosco. E por que demora tanto a vinda do Senhor? Está ali a resposta. Não querendo que nenhum se perca, senão que todos cheguem ao arrependimento. Não querendo que ninguém se perca. Ainda que tenhamos crises as mais diversas, ainda que saibamos que a crise é causada por consequências do pecado. Há algo que o apóstolo Pedro queria mostrar para aqueles primeiros cristãos da sua época e nos apresenta ainda aos nossos dias. O Senhor tem sido longânimo e a sua paciência é fruto da sua misericórdia. Há esperança em meio à crise e a esperança é sempre o Senhor. Claro está, e ele deixa claro isso, que a esperança não é para esse planeta. Se nós vejamos o capítulo 3, o versículo 7, o versículo 10, o versículo 12. Olha o que diz o versículo 7 do capítulo 3 da segunda carta de Pedro. Versículo 7. Ora, os céus que agora existem e a terra, pela mesma palavra, têm sido entesouradas ou guardados para o fogo, estando reservados para o dia do juízo e destruição dos homens ímpios. Olha o versículo 10. O Senhor virá, entretanto, como um ladrão, no qual, o dia do Senhor, no qual os céus passarão com estrondo e os elementos se desfarão. Também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. E o versículo 12. Esperando e apressando a vinda do Senhor, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos e os elementos abrasados se derreterão.
que isso quer dizer? Que a redenção não é para o planeta. Isso quer dizer que nós não devemos cuidar do planeta? Claro que sim. Devemos preservar a Amazônia? Devemos. Devemos o mico-leão dourado? Também. Jacaré? Fica longe dele, mas deixa de ser preservado para lá. Amém? Glória a Deus. Preservar o Rio Doce? Amém. Nós queremos pescar no Rio Doce ainda. Fazer como minha mãe que lavava roupa no Rio Doce. Não dá mais para lavar. Nós estamos piorando. Pode preservar isso tudo. E devemos. Aliás, faz parte do mandato de Deus para nós. De cuidar do jardim que Ele nos deu para morar. Mas não porque vamos morar aqui eternamente. Há alguns que creem que quando Jesus vier, Ele vai implantar o seu reino aqui na terra. Esse planeta não tem solução, segundo a Escritura Sagrada. Não tem nada de implantar. O cordeiro vai andar com o leão. Vai não, irmão. É linguagem figurada isso. A maioria das pessoas que creem que aqui vai ser o novo céu e a nova terra, usam um texto de Salmos, que é um livro de poesias, que não pode ser fundado doutrina nenhuma sobre o que está nos Salmos. É um livro de cânticos. Não tem a licença poética? Salmos também tem muita licença doutrinária. Ou sobre o Apocalipse, que é um livro profundamente simbólico. Senão, nós vamos ter que acreditar que vai ter rua de ouro literal no céu. Irmãos, são símbolos. O que a palavra de Deus diz é que, segundo a sua promessa, nós aguardamos novos céus e nova terra. E não é aqui. Mesmo porque receberemos um novo corpo, segundo Paulo aos Coríntios, capítulo 15 da primeira carta, adequado às nossas novas necessidades no céu. Esse corpo é para a terra. Ou seja, a esperança é meio à crise, mas a esperança não é para o planeta. Não. A esperança é para o ser humano. O Senhor é longânimo. Ele está aguardando que todas as pessoas se salvem. Deixa eu te contar um segredo. Nenhuma geração antes de nós teve o privilégio que a nossa geração tem. Que privilégio é esse? De fazer o evangelho chegar a todo o planeta, que está completamente interligado em nossos dias. Somente a nossa geração pode cumprir aquilo que a palavra de Deus diz. Então, esse evangelho do reino será pregado a todos. E então virá o fim. Somente a nossa geração, a partir da tecnologia, pode alcançar essa profecia. Portanto, é o tempo hoje de nós entendermos que as crises, elas fazem parte da nossa vida. E elas vão e vêm. Vêm e vão. Você está vivendo uma crise agora? Amém, seja bem-vindo ao time. Se você não tem, posso te dar algum para você. Tem gente que tem crise. Tem gente que tem que andar na crise, fazer fila. Fala, não, primeiro você, vem cá, primeiro o financeiro, que os boletos estão chegando, depois você, depois você, depois você. Vai para o fim da fila assim. Será que Deus se importa com a nossa crise? Claro. Ele se importa conosco, como um pai e uma mãe se importam com o filho. Mas as crises são para nos fazer crescer. São para nós nos sermos mais dependentes de Deus. E saber que a nossa morada não é aqui. A nossa saúde plena não vamos alcançar aqui. Não.
A meta de vida, a expectativa de vida até um certo ponto do Brasil era até 50 e poucos anos. Você lembra o velho de quando a gente era criança? Lembra, Matos? Tinha aqueles velhos, 50 anos já eram uns caras velhos, careca, andando de Fusca em Brasília, para lá e para cá. Hoje o cara de 50, 60 anos não é velho. Fala sério. Não é. Tudo aí, bonitão, igual nós, assim. Não é? Ou seja, antes de chegar às crises da depressão, as crises da falta de sentido, as crises da existência, o cara já tinha morrido. Hoje nós estamos bonitos, né, Matos? Mas a gente fica doente de outras coisas, viu, William? Principalmente o homem mesmo. Chega nos 45, 50, 55, ele entra na crise, igual o mineiro. O mineiro, quando cai da mudança. Oncotou, quem crossou, proncovou. A pessoa olha para trás e pensa, quando eu tivesse 50, viu, Mário? Quando eu tivesse 50, eu já quero ser assim, ser assado, ter isso, ter aquilo. Aí chega nos 50, daquilo que ele planejou, foi tudo diferente. Às vezes ele até conquistou muita coisa. Mas como não foi aquilo que os pais pensaram que ele pensou, ele... vou entrar numa crisezinha, não tem nada para fazer mesmo. Aí entra um remédio chamado esperança. Chamado esperança. O apóstolo Pedro dá esse remédio aqui para os cristãos da sua época. Ele diz, nós, versículo 13 e 14. 13 e 14 ele diz assim, nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Por essa razão, amados, esperando estas coisas, a esperança aí, empenhai-vos por ser desachados por ele em paz, sem mácula e irrepreensíveis. Há uma esperança. Deus, ele é longânimo para conosco. Nós podemos colocar a nossa confiança nele, sabendo que a crise vai passar e nós vamos olhar depois para trás e dizer como o Senhor esteve conosco. Como o salmista, que no momento de tristeza, de dor profunda, ele diz, ainda que eu passasse por um vale tão escuro, como o vale da sombra e da morte. Ele diz, ainda assim, eu não temerei mal nenhum, porque eu sei que o Senhor está comigo. Eu sei que o Senhor está do meu lado. Eu sei que o Senhor passa pelo vale comigo. Em nome de Jesus. Eu queria que você baixasse a sua cabeça. Não sei que crise talvez você possa estar passando, em que área. De alguma maneira, todos nós estamos vivenciando um tempo assim, né? Eu, por exemplo, estou evitando assistir noticiário. Não sei mais o que é verdade, o que não é. Eu sinto que isso tem me feito mal. Às vezes eu assistia, levantava do sofá, angustiado com uma coisa dentro do meu peito que eu não sabia o que era. De alguma maneira o mundo está cheio de crise, de guerra. Que você esteja vivendo uma crise pessoal, uma crise na família, uma crise existencial. Não é? Talvez uma crise na fé, uma crise espiritual, talvez pessoas em quem você acreditava, até líderes religiosos, até pessoas da família, de alguma maneira, não honraram com a sua confiança. Mas eu quero dizer que o Senhor está com você. Ele é longânimo, Ele é paciente. Ele passa com você por esse momento. Então seja paciente também. Até que no momento certo Ele se manifeste. Mas lembre-se que nós não somos cidadãos desse mundo. Encha seu coração de esperança em saber que nós somos chamados para viver o melhor que pudermos fazer aqui.
o melhor. Mas o pecado não nos deixa ser totalmente como nós gostaríamos que fôssemos. O pecado de alguma maneira nos atrasa, nos puxa para trás. Portanto, coloque a sua esperança no Senhor. Como aquele antigo hino do cantor cristão dizia: importará o Senhor Jesus que eu viva no mundo a ter o meu coração cheio de aflição? Aquele hino antigo, ele dizia: ó sim, eu sei, Jesus bem vê o que eu estou a sofrer. Ele está vendo o seu coração. Ele está trazendo agora a solução. Seja qual for a sua crise, nós esperamos novo céu e nova terra, no qual habita a justiça. É dessa esperança que nosso coração deve se encher cada dia. Senhor, muito obrigado pela Tua palavra. Que no nome de Jesus ela possa nos abençoar, nos ajudar de modo a convivermos com a crise, seja ela de que ordem for. Sabedores, ó Deus, que o Senhor mesmo nos antecedeu em cada tentação, em cada provação, em cada crise, mas que na pessoa de Cristo o Senhor foi vencedor e que nós também podemos ser e somos vencedores. Visita nosso coração agora, Pai bendito, no nome de Jesus. Nos encha de esperança, esse remédio tremendo que o Senhor tem para aqueles que creem. Tira de nós, Pai querido, toda incredulidade, porque nós podemos provar que o Senhor existe, se não podemos fazer pelas leis da ciência, pelos pressupostos da medição, da universalidade, da experiência. Podemos fazê-lo pela nossa experiência. E se nós estamos aqui é porque cremos que o Senhor existe. E não apenas isso, mas que o Senhor nos assiste, nos abençoa. Portanto, Pai querido, enche o nosso coração de esperança agora. Renova a nossa fé no Senhor. Restaura, Pai, acima de tudo, a nossa relação conosco mesmo, com aqueles que estão à nossa volta, especialmente os entes queridos e os domésticos da fé. Que, Pai, possamos também ter o nosso relacionamento novamente firmado, conectado com o Senhor. Porque assim como o peixe não vive sem a água, o pássaro não vive sem o ar, Senhor, nós também não conseguimos viver sem o Senhor, sem a Tua presença, sem o Teu poder e sem propósitos. No nome de Jesus nós oramos. Amém. Graças a Deus.